Talvez você já tenha se perguntado por que alguns jogadores de basquete são muito mais fortes do que outros. E isso não necessariamente quer dizer que o cara é melhor ou não, né? Aqui está em grande alta agora nosso amigo Jokic, o Coringa, o Joker, que está nas finais da NBA enquanto eu estou gravando esse vídeo. Estou torcendo para o cara ser campeão. Ele teve gente que chamou a atenção de uma galera que veio perguntar, falou, pô, mas o cara não treina ali, né? Pô, ele não tem um músculo ali no braço, o cara é tão bom e não treina braço, porque você compara com alguém, por exemplo, o astro do basquete mundial, que muita gente considera o maior de todos os tempos, que é o LeBron James. Inclusive, diga aqui embaixo nos comentários se você considera o LeBron James o maior de todos os tempos, o Michael Jordan o melhor de todos os tempos, ou outro cidadão que já pisou numa quadra de basquete como o maior de todos os tempos, para a gente ver quem ganha. Mas, notadamente, o LeBron James é um cara muito mais musculoso, né? O deltoidão aqui do LeBron James e o próprio braço dele inteiro, o bíceps e o tríceps, você olha, você vai comparar aqui, se fosse um campeonato de fisiculturismo, você compara com o Jokic e você fala, pô, o LeBron James é um cara muito mais forte. E os dois são jogadores de altíssimo nível de basquete, né? Você tem um cara também, uma outra lenda do basquete, tem gente que não gosta muito dele, conheço gente que não gosta muito do Curry. Essa história de jogar muito de 3 pontos, tal, como o Warriors mudou a forma de jogar basquete aí, me diga também nos comentários se você gosta. Eu gosto, eu sou fã do Warriors, cara, eu gosto muito do Curry. Mas você vê que ele tem uma definição muscular também parecida com a do LeBron, mesmo não sendo tão forte quanto o LeBron, ele tem uma definição muscular que você olha e fala, pô, o cara é forte, né? Arremessa ali as bolinhas de 3 deles. Diferentemente de outro cara que também é muito bom, que é o... Putz, esqueci o nome dele. O Doncic. Você olha pro Doncic e você fala, cara, podia ser o cara que tá me atendendo no açougue, na padaria, no shopping, na loja, podia ser meu amigo engenheiro, podia ser meu amigo programador, podia ser qualquer outra pessoa, porque tem gente que fala que ele não tem cara de atleta. Essa cara de atleta, né, quando as pessoas querem dizer que não tem cara de atleta, é o lance muito do físico, né? Então, se você vê uma pessoa que não tem um físico tão bem definido, você acha que aquela pessoa não é forte e, portanto, acha que ela não seria um bom atleta. E esses caras aqui, eu gosto que eles provam como isso é uma falha de julgamento, né, de quem faz. O Jokic e o Doncic são caras que não têm uma definição muscular ali muito significativa e são dois monstros, assim, os caras jogam demais, né? Lembrei também, quando eu estava pegando imagens para fazer esse vídeo, desta dupla aqui, né? Eu lembrei do Shaquille O'Neal, na verdade, porque ele nunca foi um cara também que teve uma definição muscular muito grande, apesar de ser um cara extremamente forte. Quem viu o Shaquille O'Neal jogar sabia como devia ser difícil ficar na frente do cara quando ele chegava para enterrar uma bola, sabe? Pivôzaço, uma outra lenda também. E do lado dele, nosso querido Rest in Peace, nosso querido Kobe Bryant, que também ali com uma definição muscular um pouco maior, né? Claramente aqui você olha os dois, você fala, mano, o Shaquille O'Neal, apesar de repente não ter tanta definição muscular, ele é um cara que é muito forte, ele é muito mais forte, o cara é mais alto e o braço dele é muito mais forte do que o Kobe Bryant, né? Dois estilos de jogo um pouco diferentes. Mas o legal, assim, é que você consegue ver que todos esses caras, eles são muito bem sucedidos na modalidade basquete. E você pode ter essa dúvida, né? Mas, pô, por que um cara é mais forte que o outro? Eles não treinam a mesma coisa? E é por isso que eu queria fazer esse vídeo, né? Para ajudar a esclarecer, assim, também, porque eu acho que é um papo bom para a gente ter, de repente, em churrascos, festas, e você fazer sucesso aí. A gente tem que lembrar que quando a gente treina, a gente pode treinar várias coisas, né? A gente pode treinar condicionamento aeróbico, a gente pode treinar força, a gente pode treinar flexibilidade.
e a gente, quando vai mirar numa modalidade específica, num esporte específico, você vai treinar ainda outras coisas que estão relacionadas ali com aquele esporte. Então você vai treinar tática, você vai treinar gestos técnicos, né? Então no basquete você vai treinar o drible, você vai treinar o passe, você vai treinar o arremesso, você vai treinar a marcação, você vai treinar o posicionamento em quadra. Isso você pode aplicar também para o futebol, né? Tem gente que fala, meu Deus do céu, por que tem jogador tão magrinho no time, né? Podiam dar ali um whey protein para ele, podiam fazer um treino aí para ele ganhar mais massa muscular e ficar forte. O cara sai daqui, vai para a Europa e consegue ali treinar e ganhar massa muscular, por que ele não faz isso aqui? E o futebol também, né? Tem um monte de coisas que você tem que treinar no dia a dia que, às vezes, você não consegue privilegiar o treino de força, né? No basquete, é muito mais importante você treinar os gestos técnicos do basquete, o seu posicionamento em quadra, a tática da equipe e todo o condicionamento físico próprio do esporte, né? Então, todas as especificidades, você tem que treinar agilidade, você tem que treinar velocidade de reação, você tem que treinar ida e volta na quadra. No futebol também você tem isso, né? Você tem que treinar ali a tática, o posicionamento, você tem que treinar fundamentos, o passe, um cruzamento, um lançamento, uma cabeçada. O goleiro tem um treinador específico para ele. Então, o que acontece? Essa tem que ser a parte principal do treinamento do atleta. O atleta, ele tem que priorizar o que vai fazer ele ter sucesso na quadra. Treinamento de força e até o controle da alimentação, que seriam ali as duas coisas que unidas conseguiriam fazer com que o atleta tivesse um cuidado maior ali com a musculatura e conseguisse ganhar massa muscular, perder gordura para de repente ressaltar, né, sair de um braço desse aqui como o Jokic para um braço desse aqui como o LeBron James. Tudo isso aí fica em segundo plano, né? Então, claro que o atleta come bem, claro que o atleta tem a dieta dele, mas a dieta e um treino de força que atletas profissionais fazem para se recuperar ou para se manter na temporada pode ser muito diferente do que uma dieta e um treino focados em ganhar massa muscular. Então, tem alguns atletas que já têm isso de maneira própria, né? Então, o LeBron James, desde muito cedo, ele já era um cara forte. Então, isso vem muito de genética dele, isso vem muito da prática dele, além dos treinos. Esse ganho a mais de massa muscular, eles tiveram em algum momento da vida deles, né? Então, isso tem impacto genético, isso tem impacto nos hábitos deles antes. E também pode ser o caso de caras como era o Kobe Bryant, um cara que sabidamente ele treinava mais, ele se dedicava mais nos horários fora do treino, né? Não dá pra gente cravar que o Doncic e o Jokic, eles não fiquem depois do treino para fazer mais exercício e tal. Talvez os caras fiquem. Agora, talvez os caras fiquem depois do treino para tentar arremessar, para fazer esse treinamento mais técnico, né? Talvez um cara com a mentalidade do Bryant, com a mentalidade do Cristiano Ronaldo, é um cara que vai ficar também na academia, fazendo um treino um pouquinho mais pesado, que ele vai se preocupar com o fato dele ser um atleta 24/7. Né? O cara que o tempo todo ele está tentando dormir bem, ele está tentando comer bem, ele está tentando resolver as fraquezas que ele tem, que já acabam sendo poucas, mas ele está tentando se moldar ali o melhor atleta possível, né? Isso é em todas as esferas, na esfera técnica e na esfera física. E isso não é todo atleta que gosta, quer, tem disposição e, sinceramente, precisa fazer. Né? Você vai dizer aqui, eu vou começar agora aqui a corrigir o treinamento do Doncic, vou corrigir o treinamento do Jokic, sabe? O cara me pede, me contrata, fala, eu preciso melhorar, tal. Eu vou dizer para você, isso aqui é uma coisa que a gente poderia melhorar, tal.
mas de fato o cara já treina em alto nível, já tem muita gente do lado dele e as pessoas vão trabalhando com o que elas imaginam que é mais relevante em termos de fraqueza para o cara melhorar, né? Não tem como um cara do nível do Jokic, hoje você falava, cara, vamos dar uma melhorada? E, pô, de repente tem como dar uma melhorada, né? Nos parâmetros físicos dele. Mas é um cara que está tendo um grande sucesso no que ele está fazendo. Então, se vai dizer que o que ele fez está errado, né? Sinceramente, não dá, fica difícil. Você pode pegar um exemplo no futebol também, um Cristiano Ronaldo, um Kaká, um Ronaldinho Gaúcho, que são caras que tiveram uma adolescência ali, um início da carreira mais magrinhos, e quando chegaram no profissional, eles ganharam mais massa muscular, né? O Cristiano Ronaldo, desde um pouco antes, mas o Kaká, para quem lembra, né? O Kaká saiu do São Paulo muito cedo, magrinho, cara. E o futebol brasileiro tem essa dificuldade a mais, né, que o atleta tem. O nosso calendário é muito inchado. A gente não tem data suficiente para o cara se preocupar em tentar fazer um treino de força focado em ganhar massa muscular, nem uma dieta apropriada. Isso às vezes vai muito da própria pessoa. Então, um LeBron James da vida, ele pode ser um cara que desde muito cedo, ele é um cara que está preocupado em treinar força, em comer direitinho para ser um cara diferenciado nas quadras. Tá? Um Stephen Curry também, né? O Doncic e o Jokic, eles podem ser caras que estão muito bem condicionados para o basquete, né? Mas de repente não são caras que têm como foco num treino de força, ou nunca tiveram na vida deles um foco no treino de força para ganhar massa muscular, né? Para ganhar essa hipertrofia. E, por exemplo, o Kaká, ele com calendário de futebol brasileiro, onde ele não consegue tempo para fazer um treino de força que vai desgastar ele, que ele vai ter tempo para se recuperar, para não atrapalhar o trabalho principal dele, que é o futebol. Aqui no Brasil não dá, cara. Aqui no Brasil os caras só treinam musculação mesmo para não se machucar durante a temporada. Pré-temporada é muito difícil de fazer direito, né, por causa, de novo, do calendário. Mas lá na Europa, por ter mais tempo, às vezes jogo só de final de semana, em determinadas épocas do ano, eles conseguem fazer muito bem isso, né? Inclusive, essa é uma coisa que eu sou a favor, inclusive aqui no Brasil. O time de Série A, de Série B de brasileiro, não podia disputar campeonato estadual, cara, porque isso prejudica a qualidade do próprio treinamento dos caras, faz muito jogador se machucar. Campeonato estadual precisava ser, ou não existir para times de primeira e segunda divisão, ou ser um campeonato muito rápido, de 3 finais de semana, sabe? 4 finais de semana, um mesinho de campeonato, pum, matou ali, sabe? Porque isso é uma coisa que prejudica. O Jokic, hoje em dia, ele poderia ser um cara que iria ganhar massa muscular para ficar com o bração aqui de um LeBron James ou um Shaquille O'Neal? Pode, mas no ritmo que eles têm durante a temporada, é muito difícil disso acontecer, porque você tem jogo numa frequência muito alta e para a gente treinar, para ganhar massa muscular, a gente precisa ali de 48, 72 horas de distância entre cada treino, né, entre cada músculo específico para a gente poder se recuperar, né? Então o cara faz um supinão ali muito forte num determinado momento da temporada, depois ele vai jogar mal o jogo seguinte, porque ele vai estar cansado, ele vai estar com o músculo cansado, e aí ele não vai conseguir se dar bem, né? E aí vai atrapalhar o jogo, vão falar, pô, o cara tá treinando força lá, pô, devia tá treinando basquete, né? Então, enfim, esse vídeo era só para explicar isso mais mesmo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, pode deixar aqui embaixo nos comentários, mas é interessante de ver que é mais um exemplo de como a gente não pode julgar as pessoas a partir do que a gente está vendo, né? As pessoas às vezes estão treinando para uma coisa que você não sabe, você está pré-julgando elas como se elas estivessem tendo os mesmos objetivos que você. De repente, se você olhasse o Jokic num parque, não conhecesse o cara, você não ia convidar ele para jogar
no seu time de basquete. Você ia convidar o LeBron, que vamos dizer também que se você convidasse o LeBron, você não tava mal, né? Mas de repente você vai convidar o Stephen Curry e não vai convidar o Doncic. Errou? Não errou também. Tá tudo certo. Tá? Então, é isso aí, cara. O lance é, se você tem mais massa muscular e carrega menos gordura corporal para lá e para cá, a tua vida pode ser mais fácil no esporte de alto rendimento, mas acaba não sendo tão determinante como algumas pessoas poderiam imaginar, porque a gente vê claramente jogadores que têm um percentual de gordura mais alto, né? Aqui o Doncic e o Jokic, eu arrisco dizer ali que, cara, eu não acharia estranho, não faço ideia do percentual de gordura deles, mas eu não acharia estranho eles terem um percentual de gordura de 20%, até acima de 20%. Tá, de gordura corporal. Mas isso, de novo, pro esporte que eles praticam não é prioridade. A prioridade é o treino, de fato, de basquete. Tá bom? Então, ajudaria se eles tivessem essa estrutura anterior e eles seriam, talvez, melhores jogadores se eles tivessem uma estrutura maior, né? Estariam mais protegidos, por exemplo, de lesão, se cansariam menos se eles tivessem uma estrutura muscular mais bem trabalhada, mas não é algo determinante. Nem que vai impedi-los de jogar basquete, quanto mais de serem jogadores de altíssimo nível que desequilibram o jogo e que são os melhores dos times e com potencial, inclusive, de ser o melhor jogador da temporada, o MVP Jokic. Espero que eu não zique o cara, porque só foi até agora um jogo das finais. Eles ganharam. Tô torcendo aqui para ganhar o resto. Para eles terem o primeiro título deles ali, Denver Nuggets. Certo? Me diz aqui embaixo se tem alguma dúvida relativa a isso, que de repente eu faço outro vídeo. Um beijo para você e bom basquete!